ainda o motivo da improvisação do Acevedo na lateral direita, com o Roman Gomes ainda à disposição, jogador de ofício da equipe. Boa noite. Boa noite. Nico fez um bom jogo. Jogando muito na construção, um jogador muito aguerrido, e o Roman, jovem ainda, está tentando se adaptar um pouco mais. O Roman é um jogador mais de passagem pelo lado, mas como a gente joga muito com dois pontas, nós gostamos da produção do Nico naquele jogo, fizemos o último e hoje ele veio, para mim, foi um dos principais jogadores do nosso time no dia de hoje. É uma questão de tempo, de se adaptar. O Roman pode, quem sabe, no próximo jogo estar jogando nessa função, mas eu preferi porque tinha o Eric hoje, né, como foi um jogo de mais força hoje para tentar marcar melhor o Inter e ter um pouquinho mais de bola aérea. O Eric tem esse jogo aéreo, também fez um bom jogo hoje, no dia de hoje. E optamos por manter o que nós fizemos no penúltimo jogo, damos continuidade para isso, trabalhamos durante a semana inteira dessa maneira. O Nico é o cara que se adapta. Funções pela direita, zaga, lateral e volante, ele se adapta com relativa facilidade e entrega, eu acho que, experiência, conhecimento. Equipe depois até da eliminação na Libertadores, onde o time vence esses jogos, o brasileiro vencendo 3 jogos seguidos fora de casa, já empatando com o número de triunfos fora de casa com a temporada passada. Eu acho que não foi um grande jogo. Acho que o jogo foi relativamente fraco, na minha opinião, tecnicamente falando, né? Mas é um time que tem competido bastante e tem dado resultado nos jogos fora de casa contra Corinthians, Santos e Corinthians, Vasco e hoje o Inter, né? Claro que nós gostaríamos de jogar até em determinados momentos, a gente conseguiu e criar algumas chances, tanto que a jogada do gol é uma jogada de troca de passe, com infiltração do Eric vindo por trás e cruzando essa bola. Não sei, acho que alguém passa no meio das pernas do jogador do Inter ali no centro de chegar no William José. Mas assim, criamos pouco perto do que normalmente a gente queria. Mas é um time que tem competido bastante, se postado bem em linha defensiva, teve as oportunidades dos contra-ataques, principalmente depois da entrada do Ademir. O Caio deixou 2 vezes ele ali na cara do gol para fazer o cruzamento, uma para o Del, se não me engano, outra que o Sanabria chegou um pouquinho atrasado. Tivemos as nossas arrancadas no final, nos fechamos bem para marcar. Gostaríamos de ter tentado finalizar o jogo antes, mas não fizemos tecnicamente um jogo tão bom para que pudesse fazer 2-0. Rogério, boa noite. No intervalo da partida, o William, após marcar o gol, desabafou, né, após ser criticado, perdeu o pênalti no clássico. Em entrevista você está falando? Sim, em entrevista ele desabafou, né? Especificamente sobre o atleta, queria que você falasse não só sobre a partida dele, mas sobre essa questão, um jogador que em momentos muito importantes foi jogador que fez gols para o Bahia e atravessa ali uma oscilação em relação a críticas por parte da torcida. Como é que vocês lidam com isso? Eu não sei o que ele falou, tá? Eu não tenho noção do que ele falou, não sei para quem ele falou e não tenho noção do conteúdo do que ele falou. O William é um jogador que tem uma característica de flutuação, de armação de jogo, é super importante dentro da característica dele. Quase todos nós aí sofremos. Ter sido o pior jogador do mundo. Então, conduzir, tentar se preparar, se condicionar cada vez melhor. Ele tem ajudado bastante a gente. Hoje entrou o Del ali depois para dar um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de movimentação, já que a gente não ia estar dentro da área do Inter e sim tentar atacar os espaços, né? E por isso até a escolha do Del, ao invés do Everaldo. Se fosse um jogo que nós estivéssemos mais dentro da área do adversário, talvez o Everaldo é um jogador mais efetivo, com jogo aéreo melhor e no caso de hoje, como estávamos numa linha um pouquinho mais baixa, o Del foi importante, brigou bastante. Mas o William tem muitos gols, tem ajudado. Normal, críticas, elogios, isso faz parte do jogo. Não adianta, vai viver um dia de crítica, outro dia de elogio.
Tem que ter paciência e viver dia após dia, saber que é uma profissão pública, né? Vai seguir concentrado no campo de jogo. Atualmente é um coringa dentro da sua equipe. O jogo, participa da base, participa da construção entre linhas, pisa principalmente do lado esquerdo, mas também cai pelo lado direito. Gostaria que você falasse sobre essa construção desde 2023 até agora e também se há outro jogador do futebol brasileiro que realize tantas funções durante o jogo como o Juba te entrega dentro da sua equipe. Não, eu sou fã do Juba, gosto muito dele. Quando eu cheguei em 2023, ele era um ponta que veio do Sport, né? E com muitos gols, finalização, tudo. Ele jogou de ala para mim em 2023, quando nós mudamos para 3 zagueiros, no momento, vocês lembram, difícil para a gente, que a gente escapou na última rodada, né? E aí, depois, 24, 25, nós estamos mudando um pouquinho a característica dele, foi vindo para dentro, mas é um cara que... Eu adoro jogador que faz mais que uma função, sabe? O Juba joga de lateral esquerdo defensivo, joga numa linha de 3, joga como ponta, se você precisar. Não acha que é o ponto mais forte dele. Joga num tripé, como o lado esquerdo, mas hoje pra gente ele faz uma diferença. Então o Juba é o jogador que a gente muda. Que merda. O Juba é o jogador que a gente muda muito em função do que o outro fazendo um quadrado, olha por fora, atacando espaço, e aí a gente coloca um segundo atacante mais fechado por dentro. Então, a maneira como o adversário vem nos marcar, o Juba é o homem que muda praticamente tudo isso, né? Então, ele é um jogador que ele é um lateral, mas que tem muito bom passe, muito boa visão de jogo, ele dá ritmo no jogo, né? Quando ele está por fora, ele também encontra bem essa parceria com o Pulga, com o Sanabria, quando joga. É um jogador multifuncional, como lateral que vem para dentro do futebol brasileiro, eu acho disparado melhor. Eu acho que pode ter outros melhores com saúde física para passar pelos lados, isso eu concordo. Mas para quem quer um jogo apoiado, construído por dentro, com superioridade, o Juba é fantástico, um jogador que veio a custo zero, né, pro Bahia, de se lembrar disso, e um jogador que eu não estranharia se chegasse uma Copa do Mundo. Ele finaliza, né? Tem gol, né? Finaliza, constrói, tem bola parada, é um jogador e como ser humano, que é o mais legal, é um menino fora da curva. Cara, putz, esse é o que mais vale no futebol, como ser humano. É um cara nota 1000, nunca reclama, quase nunca sai de jogo, está sempre disponível para jogar. Cara boa, sempre do mesmo jeito, não muda, ganhando, perdendo, está sempre do mesmo jeito. Isso é louvável, menino de ouro, assim, cara nota 1000, como ser humano nota 1000, como atleta você mesmo já destacou todas as valências dele. Professor, aqui Pedro dos Santos, canal Matade. Queria entender de ti, aí, principalmente, como que tu vê o anímico da equipe aí, pós a eliminação da Libertadores. O Bahia vem de 4 resultados historicamente positivos, né? São 3 vitórias e um empate, e que hoje atinge a 3ª colocação. O que você coloca como principal valência desse plantel, aí, agora tendo essa sequência pelo brasileiro agora? Obrigado. Eu acho assim, do fundo do coração, a competição que eu mais gosto de jogar e que eu mais dou valor é a Copa Libertadores, apesar do Campeonato Brasileiro ser aquele que norteia a gente até o final do ano, né? Porque tem calendário definido, que vai até dezembro, que você sabe que tem que estar brigando por cada ponto nesse campeonato, que vale muito, seja aqui no começo, seja lá no fim. Foi doloroso pra gente, não era o que a gente queria, 2 anos consecutivos conseguindo essa vaga em pré-Libertadores. Vamos brigar eu acho que ficou mais difícil, diminuiu uma vaga, né, por aqui, agora aumentou uma Copa do Brasil. Mas não tem como você ficar preso também no passado. Eu lembro que alguns times, ao longo dessa classificação de pré-Libertadores, alguns times que já tinham mais história com a Libertadores, né, ficaram fora dessa competição. E não dá para parar, você tem que tentar continuar sobrevivendo, lutando pelo... Nós conseguimos aí reverter um jogo difícil no Campeonato Baiano, ganhar o título. Tivemos jogos fora de casa pesados, né? Porque ganhar em São Januário do Vasco é difícil, você viu? Agora o exemplo está aí no meio de semana, o Palmeiras. O Corinthians fora de casa, apesar de não ter sido na Neoquímica, e as opções de banco também. É um time que você vê jogadores já rodados, consagrados,
é um time que está, é notório que perdeu confiança. E a gente acho que conseguiu retomar rápido. São 17 jogos no ano nosso, com 12 triunfos, com 4 empates e apenas uma derrota. E essa derrota, infelizmente, foi fundamental para que a gente estivesse fora da Copa Libertadores. O que nós temos que fazer? Tentar fazer o nosso melhor no dia a dia. Finalizar o ano na melhor posição possível, conseguir 11 pontos de 15 é fantástico. Nós nunca tivemos um início dessa maneira assim. É o que nós precisamos ter, um grupo cada vez mais forte, gente de cara limpa, trabalhando e seguir. Futebol você pode perder, o que você não deve nunca é desistir, isso você não pode. Boa noite, Rogério. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix, aqui de Porto Alegre. Você destacou em respostas anteriores sobre o momento que o Bahia vive em jogos fora de casa, né? Hoje conseguindo a 3ª vitória na competição. Quais os pontos que você identifica que vem dando certo para o Bahia conquistar esses 9 pontos em 9 disputados e como manter esse desempenho para as próximas rodadas e também lá para Fonte Nova, em Salvador? Obrigado. Eu acho que ele é um time mais competitivo, com mais transição, com mais pegada na marcação, se entrega um pouco mais do que o time do ano passado. O time passado era um time muito técnico, de jogo. Eu achava fantástico ver o time jogar, dava prazer realmente ver jogar. Gostaria que a gente estivesse repetindo atuações como no ano passado, mas eu não posso fechar os olhos e dizer que eu acho que nós caímos um pouco tecnicamente do ano passado para esse ano, mas temos apresentado